Quem se forma em nutrição tem um mundo de oportunidades e escolhas. Por isso, a nossa convidada de hoje, dando um leve spoiler, eu posso dizer que ela é nutricionista, PhD, escritora, palestrante. Mas antes de eu entrar no mundo da minha convidada, eu quero me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe e empreendedora. E a minha maior missão é de conectar pessoas. Com esse podcast, eu quero dar voz a profissionais para ajudar você a se conhecer melhor e a conquistar os seus sonhos. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Antes de começar, eu vou pedir para você acionar aqui o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje o episódio está de peso. Aqui no meu lado esquerdo estou com Maria Eduarda, que é do time do Papo com Nutri, e vai me ajudar a extrair o máximo de informação da nossa convidada de hoje. Letícia, estou muito feliz que você está aqui, estou me sentindo assim muito honrada com essa presença. Você é um nome na nutrição muito forte, você inspira muitas nutricionistas e é um grande prazer para a gente ter você aqui no Papo com Nutri. Posso falar pela minha própria Maria Eduarda, e começou como minha estagiária. E quando ela soube que ela ia fazer uma reunião com a Letícia, mas eu acho que eu não consigo. Foi assim mesmo. Muito obrigada por estar agradeço. Aqui no Papo com Nutri. Estou bem feliz, me sinto prestigiada. Muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada, Maria Eduarda. É uma honra, é um prazer poder contribuir numa proposta tão maravilhosa que você está desenvolvendo. A nossa proposta justamente é aqui, a estrela do nosso podcast é o nosso convidado. A gente tenta fazer um bate-papo muito prazeroso e gostoso para você que está aí do lado de lá ouvindo e extrair o que mais te inspira na outra pessoa. Então, tenho certeza que o nosso papo vai ser ótimo. Antes de começar, porque a gente tem... A gente tem 8 páginas aqui de perguntas para Letícia. Tô brincando. Tô brincando, mas nem tanto. Tô brincando, mas nem tanto. A gente quer que você se apresente. Quem é a Letícia, o que faz e como faz? Eu fico muito feliz de saber que eu posso estar inspirando pessoas, porque eu também já fui inspirada, né? A minha história na nutrição esportiva aconteceu justamente de uma inspiração. Eu estava no 4º período da faculdade, havia entrado no curso de nutrição, fiz o ERJ, porque eu tinha uma história de excesso de peso, depois umas dietas malucas para ficar magrinha, então eu entrei na nutrição nesse contexto de quase desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então eu tinha uma vontade de trabalhar no contexto do emagrecimento e também minha família sempre foi engajada com projetos sociais, pensava também em trabalhar em alguma coisa nessa área de aproveitamento de alimentos e tal. No 4º período, na disciplina de nutrição e dietética, recebemos uma convidada para falar sobre a área na área esportiva. Não existia a disciplina nutrição esportiva, ela foi só dar uma palestra lá. Quando eu olhei aquela mulher assim, eu falei assim, gente, mas que paixão. Ela falava da nutrição com paixão, ela praticava atividade física, já atendia, acho que há uns 10 anos em consultório, talvez um pouco menos. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu quero ser essa mulher quando crescer. Ai, que lindo! Exatamente. Eu posso falar nomes? Claro! Essa mulher se chama Malu Bastos, né? Que hoje somos amigas, comadres, ela é madrinha da minha filha, minha madrinha de casamento. Então, vocês vão ver que história, né? E aí eu comecei a segui-la. Ela ministrava algumas palestras junto com a professora que havia a convidado, que era a professora Eliane Abreu, que já está aposentada, infelizmente, uma querida. E eu comecei a fazer todos os cursos que elas organizavam, ia para São Paulo também quando necessário, comecei a participar de congressos. E nisso eu preenchi o meu currículo com alguma coisa já de formação nessa área. A Malu trabalhava numa empresa de suplementos, eles abriram um processo seletivo para estágio e eu me candidatei. Que máximo! E felizmente, a partir do 7º período, eu fui contratada para estagiar na empresa e logo depois de formada já fui contratada como nutricionista desta empresa. Então, eu acho que é uma história que tem muito a ver com isso que vocês estão desenvolvendo, né? Falar sobre sonhos, falar sobre acreditar nesses sonhos e correr atrás, mas através
de algum esforço, né? Eu falei, poxa, eu quero isso, então eu comecei a estudar bastante e consegui, dentro de uma seleção bem concorrida, pela minha paixão, pela quantidade de cursos que eu já havia feito, consegui trabalhar e sou privilegiada, né? Porque eu acabei não precisando procurar emprego. Nesse local que eu estagiei, eu comecei a trabalhava só meio expediente, falei, o que eu faço nesse metade do meu dia? Eu malhava numa academia, eu falei, será que aqui tem nutricionista? E fui, não tem, então posso atender aqui? Aí a Malu me ensinou a atender também, né? Porque eram coisas que a gente também não aprende direito na faculdade. A gente se sente super inseguro para atender, para fazer avaliação da composição corporal, para suplementar. E toda essa escola eu consegui também com essa oportunidade. Aí comecei a complementar minha renda nessa academia e assim começou a minha vida. Atendimento clínico também. Isso. E aí, por que eu fui para a área acadêmica? Eu comecei a ministrar palestras para treinar os vendedores, né, a equipe de vendas da empresa, para poder apresentar melhor o produto. Letícia, eu não sabia disso. Adorei! Eu deixei surpresa. A gente nunca acha que sabe tudo, né? Até porque tem muita história. Eu até brinquei com a Duda. Eu falei, gente, como é que eu vou resumir 24 anos de trajetória? E eu estou começando até atrás, né? Que eu estou começando no 4º período da faculdade. Aí eu comecei a ministrar treinamento, porque imagina um sujeito para vender um repositor hidroeletrolítico se ele não entende em que etapa do exercício físico começa a se perder sais minerais em quantidades necessárias para repor. Como é que ele vai falar que tem que consumir carboidrato num pré-treino se ele não entende para que serve aquilo? Então a gente montava aulas e a gente começou a convidar também parceiros. Enfim, aí eu comecei a desenvolver essa minha habilidade de oratória, de montar aulas e tal, e as pessoas falavam, nossa, acho que você leva jeito para isso. E aí, nisso, logo eu acabei entrando para o mestrado e pouco tempo depois, infelizmente, acabei saindo dessa empresa para iniciar a minha área acadêmica. Antes mesmo de terminar o mestrado, eu já estava dando aula numa universidade para profissionais de nutrição, educação física, fisioterapia. Então, eu comecei muito cedo. Eu comecei a dar aula 2 anos depois de formada e sempre muito apaixonada pelas duas coisas, né? A área acadêmica e a nutrição esportiva. Vocês percebam que ela cita 2 palavras que eu acho que para todo começo é importante, né? Paixão pelo que faz, a vontade de transformar a vida do outro. E a Letícia falou algo que eu levo muito para as minhas empresas, que para mim é muito importante. Tanto que eu tenho uma nutricionista no meu time justamente por conta disso. A venda consultiva, né? A venda com responsabilidade. Isso. Né? A gente precisa ensinar ao time comercial a não vender para bater meta, mas vender com propósito. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E pelo jeito, então, a nutrição esportiva caiu ali já no 4º período. No 4º período. E não tinha nada a ver comigo, assim, eu não fui atleta. Mas, assim, quando eu falo isso, eu até volto atrás, porque como que eu saí do excesso de peso e não vinguei no transtorno alimentar? Porque eu comecei a fazer atividade física. O exercício físico frequente me gerou a possibilidade de controlar o peso, e aí eu fui... resumindo, a atividade física ela já fazia parte da minha vida, mas atleta eu nunca tinha sido e nunca podia imaginar esse meu destino. E é um destino, assim, que eu sou completamente apaixonada. Hoje, eu até vou ser sincera, nem sei se daria para começar no mercado de trabalho 100% mergulhado numa única área, que eu acho que talvez isso limite um pouco o consultório. Hoje nós temos diversas universidades. Na minha época, acho que tinha umas 2 faculdades particulares e as públicas, hoje eu perdi as contas, sabe? Já que fora os cursos online, isso não existia. Então, formam-se muitos profissionais, muito mais do que no passado. E aí eu acredito que a gente hoje tem um cenário diferente do que eu vivenciei anteriormente, né? Mas a gente, no último episódio, que a Duda participou, eu peguei até um estudo que há 10 anos atrás eram 35 mil nutras formadas. Ah, você tem esse dado? Que legal. E hoje são 155 mil nutricionistas. Imagina,
né, há 24 anos atrás. Você realmente foi uma pioneira. Apesar de que também há momentos que fala-se muito sobre nicho, sobre você identificar de fato o que te apaixona para que você possa também correr atrás de trabalhar de uma forma mais profunda com aquilo, né? E aí, mas eu acho que para começar a carreira, onde a pessoa às vezes está até um pouco perdida, ela sai da faculdade não necessariamente como eu, sabendo que era aquilo que eu queria. Eu fazia estágio em nutrição clínica, assim, contando as horas para sair de lá para eu ir para o outro estágio, que era em nutrição esportiva. E hoje as pessoas ficam muito assim, eu também queria fazer estágio, Letícia, me ajuda. E, infelizmente, na nutrição esportiva as oportunidades são poucas, né? Então, eu às vezes fico com um pouco de pena, porque eu gostaria de trazer para as pessoas, olha, faça igual a mim, mas hoje eu sei que não é tão fácil. Mas é difícil, mas não é impossível. Concordo. Mas a gente tem que, então, correr atrás, talvez um pouco mais do que aquela Letícia lá de trás. Só que, de forma paradoxal, já que isso é uma mensagem que eu sempre tento trazer, eu vejo as pessoas hoje menos engajadas em fazer cursos de atualização do que na minha época. Na minha época, a gente juntava o dinheiro para ir para congresso, seja onde fosse, sabe? A gente ia para São Paulo, ia para fora, tinha essa coisa era muito, se valorizava muito. Eu não tenho percebido isso tanto. Eu vejo as pessoas mais interessadas em pegar certificação para pegar horas na faculdade, que tem que ter lá de conhecimento à parte. Isso tinha um nome na universidade que eu dava aula, mas eu não sei, mas eu sei que ainda hoje é isso, né? Só pegar o certificado, não necessariamente para adquirir um conhecimento a mais, mas é necessário, os cursos não suprem. Eu creio até que talvez agora um pouco menos, né? Porque houve uma redução de carga horária nos cursos de graduação. Acho que algumas disciplinas até passaram a estar mais presentes, como a disciplina de nutrição esportiva, marketing, a nutrição funcional, coisas que não existiam na minha época, mas ainda assim numa carga horária que não deixa a pessoa se sentindo segura para trabalhar. Então, acho que é importante estimular a coisa de enriquecer o currículo. Até se você me permite, eu abri um processo seletivo para estágio, foi um pouco antes da pandemia, e várias pessoas, foram mais de 50 pessoas querendo se candidatar, pouquíssimas eram aquelas que tinham já alguma formação, algum curso na área. Como que eu vou acolher um estagiário completamente cru, que ele não tem como trocar, ele não tem como me ajudar, né? Então, eu acho que acho que só essa dica já é extremamente importante para dar um clique, poxa, eu estou gostando dessa área, então deixa eu me capacitar, porque minimamente isso me ajuda a aumentar o meu currículo, né? E ajuda a aumentar as oportunidades de ingressar nesse mercado. Sim. Porque eu concordo plenamente com você. E eu não sei se você acha também, Duda, mas o que eu vejo são pouquíssimas nutricionistas que sabem realmente sobre suplementação esportiva. Eu acho que essa é uma demanda muito grande. Eu tenho algumas explicações para isso. Eu acho que essa formação ainda pouco rica nos cursos de graduação. É uma área que exige, mesmo que você tenha acabado de fazer um curso, daqui a, no máximo, 1 ano você já tem que reciclar. Porque é uma loucura. Assim, a dinâmica das publicações, o número de evidências que vão apontando até para outros caminhos. Então, eu me desconstruo como professora e como aluna. Eu sou eterna aluna também, o tempo todo. Então, eu acho que é a área que talvez uma das que mais exige a atualização. E eu mesma não consigo falar para você que gosto de todos os temas na área da suplementação e que me aprofundo em todos eles. Por isso que eu geralmente também trabalho em parceria com outros profissionais que têm paixão por uma outra temática que eu não tenho, e a gente vai dando as mãos, vai somando, vai trocando. A gente tem que ter essa humildade, fazer grupos de estudo, ter humildade de falar, isso aqui eu não tenho domínio, e não falar aquilo que não sabe, né? Para não também, porque isso que você falou é bem importante. Capacitar a sua equipe para não até prejudicar a saúde de alguém, né? Imaginem vender... É algo sério, né? Sim, claro. Imagina vender um produto que não é indicado para aquilo, que pode gerar algum tipo de efeito adverso. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande. Então, é só estar sempre estudando
e a gente vai estar sempre com a sensação de que não sabe tudo. Isso é verdade. normal, mas pelo menos eu tenho já um caminho com grande possibilidade de êxito, porque na ciência da saúde a gente pode lidar com situações inesperadas, mas eu estou me sentindo segura, eu estudei, mas eu não tenho também só que repetir o que o professor fala. Perfeito. Isso é outra coisa que me incomoda. A professora Letícia falou, então é assim. Não, a professora Letícia falou, apresentou as referências, você vai lá ler, vê se você concorda comigo, vai usar na sua prática e depois você volta até para trocar com ela. Fala, professora, acabei testando, não vi bem assim, o que você acha? A gente está aqui para somar e para trocar, mas eu vejo muita gente falando, o professor falou, traduziu para mim, então eu vou tomar aquilo como verdade. Eu a acho lei do mínimo esforço. Não, a gente tem que ir mais além. E aí eu vou falar mais uma coisa, se você me permite. Temos que estudar inglês. Por quê? Porque quando a gente vai atualizar, eu, por exemplo, não sei se todos sabem, eu sou organizadora de um livro chamado Estratégias de Nutrição e Suplementação no Esporte. A gente já entregou para a Manolha a 4ª edição. É um livro que eu fico feliz, né, palestrando pelo Brasil, que a gente sabe que é um livro de referência na área. Sim, Mas imagina, entre escrever, entregar, editar e publicar, sem brincadeira, eu não sei se vocês sabem disso, demora 1 ano, pelo menos. Né? Então, não sabia. É um processo bem complicado, não é tão simples, são várias etapas para correção e tudo mais. Então, a gente já tem, vamos brincar aí, 1 ano de gap. Então, e nesse 1 ano, o que teve de novidade? Eu estou estudando nos periódicos internacionais. Então, essa é uma dificuldade que o profissional tem que transpor. Ele tem que ter mais... para ele não ficar preso a quem vai traduzir para ele, para quem vai dar tudo mastigado para ele também ter essa condição de ir lá na origem, lá na fonte e trabalhar o conhecimento dele. Tá? 2 dicas que, se você está pensando em fazer nutrição esportiva, para tudo e anota agora. Primeiro... Como está sendo o seu investimento em curso extracurriculares? Não por hora, mas por conhecimento. O que você fez nos últimos 2 anos específico em nutrição esportiva? Número 1, faça essa reflexão. Número 2, para tudo vai estudar inglês. Né? Porque é ótimo, sim, a gente ter uma professora, a gente ter um docente que está ali para mastigar tudo. Porém, com a dinâmica do processo de que, como as coisas mudam dentro da nutrição esportiva, é importante que você beba direto das fontes. Aonde a Letícia lê, hoje está aberto para todo mundo ler. Hoje a gente tem uma facilidade de chegar à informação muito, né, muito mais rápida do que antigamente. Eu, por exemplo, como falei, estou sempre ou dando aula ou ali sentadinha como ouvinte. Às vezes as pessoas se chocam. Mas o que você está fazendo aqui como se eu não precisasse estudar? Isso é muito engraçado. Eu falo, gente, eu acho que eu, mais do que qualquer outra pessoa, tenho obrigação de não parar de estudar pela escolha que eu fiz profissional, né? Enfim, eu já escutei colegas falando sobre uma determinada substância que era ótima, que funcionava para isso, para aquilo outro. Quando eu fui estudar aquilo, eu não encontrei absolutamente nada que me fizesse pensar igual. Encontrei um artigo publicado em revista de baixíssimo impacto com N de 3 pessoas. Então, na minha visão, eu, Letícia, não temos que pensar todo mundo igual. Perfeito. Eu não entendo aquilo como um artigo desse porte para ser usado como referência para o apelo que o profissional estava dando para aquilo. Mas ele está errado, eu estou certa, gente? Não é assim. São formas de trabalhar. A minha formação de mestrado, doutorado, me permitiram ter um olhar específico e a gente tem que saber se respeitar. Mas eu só consegui ter esse discernimento porque eu consigo fazer uma leitura. E essa leitura é também muito técnica, que vai exigir que você vá... Você tem um curso completo, aí você se acha, né? Aí você pega o artigo e você vê um monte de termo que você nunca viu na vida e vai metendo as caras. Tudo é prática. É não desistir em função das dificuldades. Isso que é importante. Tá? E agarrar todas elas que eu já fiz muita coisa. Para mim não tinha sábado, não tinha domingo. Eu comecei dando aula em outro estado, dava aula terça e quinta, dormia lá na quarta-feira, sabe? Então, assim, eu queria aquilo e a gente tem que começar pequeno, mas as pessoas querem, às vezes, também começar já ganhando uma fortuna, querem... Eu não sei, eu vejo isso também, eu fico apavorada, eu falo, gente, eu já ralei tanto e continuo ralando, né? Então a pessoa não sei em que mundo vive. Não querem começar do começo. Exatamente. E o básico elas não sabem, né? Isso que a Letícia está falando é muito importante.
Mas o artigo científico você não aprende a ler na faculdade. Não. Nenhum professor te ensina a pegar um artigo e entender como ele foi feito. Porque você entender o que ele está falando é fácil. O que você entender como que ele foi feito, como que foi feita aquela pesquisa, né? O andamento da pesquisa, com quais pessoas, da onde eram essas pessoas, principalmente de suplemento, né? Suplemento não é você pegar qualquer pessoa na rua, você vai pegar atletas, quais as idades desses atletas. Então, assim, é muita coisa pra você olhar no artigo que na faculdade ninguém te ensina, né? E aí você quer extrapolar um dado de um atleta para o sujeito que te procura maciçamente no consultório e o praticante de atividade física. Aquela informação, ela se aplica para esse sujeito? Não totalmente, eu tenho que usar de forma adaptativa. Como que a gente adapta? Eu tento ensinar isso quando eu estou dando aula, mas eu acho que é muito da prática mesmo. A gente vai errar, com certeza, querendo acertar, mas vamos errar, assim, com um pouquinho de segurança, para não fazer feio, porque eu vejo coisas que eu fico preocupada, porque se eu, por exemplo, erro totalmente numa estimativa de gasto energético para um atleta, eu crio um déficit, cronicamente ele pode se lesionar, ele pode ter uma imunossupressão. Estou dando um exemplo assim bem raso do que um erro pode causar, né, de forma talvez não aguda, mas a médio prazo num sujeito que teoricamente é saudável. Então eu não preciso me preocupar tanto com ele como se eu estivesse na área clínica. Mais ou menos, entendeu? Legal. Letícia, assim, o que faz mais os seus olhos brilhar dentro da nutrição esportiva? Não na visão de professora, mas quando você olha para o teu paciente, assim, o que te deixa, assim, imensamente satisfeita? São muitas coisas, né? Mas eu, por exemplo, saio hoje daqui e vou atender 3 atletas. Nem sempre eu tenho agenda só com atleta, né? Mas aí quando você vê a melhora de performance, a redução de queixas de dor, melhorando recuperação, e você vendo toda aquela modificação de composição corporal e a pessoa tendo a maturidade para se dedicar mais ao planejamento da sua alimentação, porque eu falo de suplementação, adoro, mas ela não é a base do meu trabalho. Ela é um complemento quando as necessidades nutricionais não são satisfeitas pelas fontes alimentares habituais. Então, isso é um trabalho de educação nutricional que a gente faz no consultório também. Eu trabalho com alguns atletas desde que eram crianças, então você vê, como são mais de 20 anos de trajetória, essas pessoas vão envelhecendo junto comigo, eu tenho essa felicidade. Então aí você vê assim aquela mudança de postura, de maturidade e assim, gostando, entendendo a importância da nutrição, isso já é assim, um grande pagamento, né? Porque ainda não eu vejo já uma evolução enorme, né, do entendimento do nosso papel nesse contexto da nutrição esportiva. Porque nós somos o combustível. É dali que ele tira. Mas é tão óbvio para nós, mas isso não é para todos. Então, quando a gente consegue fazer isso acontecer, eu acho que é um dos momentos mais gratificantes. Eu imagino. E a diferença entre um atleta realmente de ponta para amadores, praticantes de atividade física, que eu digo, eu não sei se tem algum tipo de classificação, que treina, por exemplo, eu faço ciclismo 4 vezes na semana, adoro, né? Mas não sou uma atleta. Existe dentro da nutrição esportiva um espaço para esse público? Sim, total. Aliás, dependendo de onde eu vá trabalhar, eu já fui nutricionista de uma equipe de atletas. Eu recebi inclusive do Ministério dos Esportes para trabalhar na Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno. Foi uma experiência bem rica para mim. Mas no consultório, que é onde a gente consegue trabalhar mais a nutrição esportiva, a gente quase não trabalha com atleta, porque a maioria deles já tem um nutricionista no seu clube, ou eles não têm recursos. Então, eu, por exemplo, faço um trabalho de auxílio a alguns atletas com patrocínio de uma... Legal. Eles não pagam quase nada, mas eu ainda cobro alguma coisa, senão eles não fazem, tá? Não respeitam. Então, isso também foi uma experiência acumulada. Então, eu tento ajudar alguns. Então, assim, o grosso no consultório é do praticante. E às vezes é até difícil. Se você me indagou sobre diferença de classificação, não é muito fácil. Porque alguns supostos eu sou só praticante, eu não sou atleta. Sim. A única diferença entre ele e o atleta é que ele não compete. Porque se você for olhar a planilha de treino do sujeito, é uma coisa assim...
Falo, gente, ele treina muita coisa. Eu atendo alguns médicos que dão plantão e treinam para meio Ironman. Nossa! O sujeito quase não dorme. E é uma coisa que eu falo, gente, é admirável. Então, às vezes, me sinto até uma bombeira tentando apagar incêndios, sabe? Porque, assim, não tem. A nutrição também tem um limite ali, sabe? Óbvio, Eu vou tentando. E eu tô muito acostumada a trabalhar em situações bem complicadas, pessoas que não têm rotina, e eu gosto disso. Eu demoro muito tempo fazendo as minhas dietas, meus planos alimentares, dieta ainda tem uma conotação muito de emagrecimento, que é uma coisa que a gente tem que desconstruir, mas ainda às vezes me pego em ato falho, então eu demoro nesses planos. Acho que cobro proporcional à minha hora de dedicação e as pessoas espero que considerem isso, claro, que respeitem isso e recomendo que o profissional também se respeite, né, tentando pensar em número de horas de atendimento e planejamento. Isso eu acho que é importante para estabelecer o seu preço. Então, o meu preço é um preço que me satisfaz profissionalmente, porque ou eu ganho ali ou eu vou fazer o solidário. Eu fico nesse meio tempo. Perfeito. Porque demora, vou te falar. Eu acho que é um assunto muito importante, porque as nutricionistas não saem da faculdade sabendo precificar as suas consultas, né? E a gente está falando aqui de 24 anos de história, a gente está falando aqui de N investimentos que a Letícia fez na carreira dela, né? Como, e continua fazendo. E isso não é de graça. É muito investimento da gente com a gente mesmo. Então, eu acho que para a Letícia chegar na trajetória que ela tem hoje, ela teve um custo. E como mensurar esse custo no meu atendimento? Eu acho que esse é um tema, assim, bem relevante. Uma ideia para você até desenvolver com alguém. Bem relevante. Se você quiser me indicar alguém, eu aceito. Sim, eu vou pensar. Porque é algo assim, bem é um assunto que acho que vai agregar bastante dentro do seu projeto. Porque não é uma coisa fácil, não, tá? Eu comecei a trabalhar na Zona Sul, então fiz uma pesquisa de mercado dos profissionais, quanto que cobravam, tentei me posicionar dentro desse contexto, e assim eu comecei, mas comecei num cenário que não é o cenário de todo mundo, né? A gente também nem sempre vai para a Zona Sul, vai para uma outra região, não adianta também, eu acho que eu tenho um trabalho que vale X, mas está todo mundo cobrando Y. Então, vamos começar no Y. Isso aí. Vamos mostrar que o nosso trabalho é muito diferente, aí a gente consegue ir avançando. Porque eu também, como eu contei para vocês, eu comecei numa academia. Na academia, a gente não podia cobrar muito mais do que o valor da mensalidade para que as pessoas pagassem pelo nutricionista. Tinha que dar um repasse para academia. Isso também é importante para os profissionais entenderem. Eu acho um absurdo esse repasse, mas, poxa, você está ali com toda a estrutura do local e as pessoas te indicando como é que a gente vai começar, se a gente não começar pequeno. Exato. Né? Então, é só para deixar isso muito claro, tá? Se hoje eu consigo me sentir plena, é porque eu já venho de uma história. Eu já me senti um pouco menos plena, poxa, eu estou trabalhando pra caramba, não vem tanto, mas calma, é um construir. É um processo. É um processo de construção, exatamente isso. É o que a gente falou, começar do começo. Ninguém começa do topo da escada. A gente vai sumindo. Mas eu não sei, eu tô achando que as pessoas estão... Você não tem uma sensação assim? Tem. Isso é uma... Eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas com isso aqui, de se posicionar aqui. E estão deixando de se posicionar de conhecimento. E aí... Não é? E principalmente na área acadêmica, né? Na área acadêmica não, na faculdade. Eu saí da faculdade tem 3 meses. E eu via muito pouco as pessoas se preocupando em como que seria o início da carreira e se preocupando em fazer nome em Instagram, em fazer... Em ter uma page bonita. Isso, e não uma coisa de... Eu não saí da faculdade sabendo aonde eu ia atender, como que eu precificaria a minha consulta. Eu não saí sabendo disso tudo. Eu tive que pesquisar depois da faculdade. Tive que pesquisar sozinha, por conta própria. E muita coisa, eu acho que a gente sai da faculdade com esse... A gente vê muita coisa bonita, né, na faculdade. A gente já vê profissionais com carreiras lindas. E a gente não vê que aquelas profissionais tiveram lá um comecinho de estagiária batendo na porta. Oi, tem vaga? É isso que eu quero muito desmistificar aqui. Né? Essa vaga, toda nutricionista que senta aqui, ela fala de começo
igual a você. É. Tem nutricionista que começou dentro de academia, tem outra que sofreu uma cirurgia de endometriose e falou com o médico lá na minha cirurgia. Vocês têm na equipe uma nutricionista? Porque eu faço nutrição. Será que E foi contratada? É batendo na porta. E você tocou num outro ponto. A gente, nas lojas, a gente subloca um espaço, um consultório. Elas não sabem fazer conta, elas acham caríssimo. O repasse? Não, a gente nem cobra repasse. A gente cobra, como é que Sublocação. chama? Sublocação. Pagar o espaço, né? Pagar Você o paga espaço. Pagar o espaço Acham tá ali. muito caro. Muito caro. Mas, né, sala, ar-condicionado, impressora, internet, local. É. As pessoas não sabem fazer conta. Mas faz parte. Em algum momento elas vão ter essa maturidade. Acho que muitas pessoas saem da graduação ainda precisando de uma maturidade que vai muito além dessas questões relacionadas à nutrição especificamente, Perfeito. né? Então, mas isso faz parte. Entrando nesse ponto, achei que a gente pegou o link. Você sempre estudou muito na sua vida, né? Você teve um caminho com propósito, óbvio, dentro da nutrição esportiva, mas caminhos clínicos, acadêmicos, né? E você precisou abrir mão de algo seu, assim, momentaneamente? Assim, como eu tinha convicção de que eu queria seguir a área acadêmica, né? Quando eu optei por entrar no doutorado, eu tive que abrir mão do meu vínculo com o Exército Brasileiro. Eu era oficial da Escola de Educação Física do Exército, na URCA, então eu estava lá, podia completar 8 anos, pedir para sair com 3 anos de Exército, então abri mão de um bom salário, e era um sonho, né, trabalhar com pesquisa no Exército. Então, eu não consegui conciliar. Eu comecei o doutorado com um comandante que me ajudava, me liberava para estudar, e depois trocou o comando, ele começou a implicar, não deixar que eu fosse para a UFRJ, e eu tive que abrir mão desse salário. E nessa época, eu também era professora de uma universidade particular, tive que sair também. Então, eu passei de uma condição financeira extremamente confortável. Eu não consigo nem dimensionar nos dias de hoje o quanto que eu ganhava, para virar bolsista da FAPERJ. Então, eu acho que esse assim, foi o momento mais contrastante da minha vida. Mas eu queria muito, eu sou muito orgulhosa desse título, porque para mim foi muito difícil. A minha filha, eu entrei no doutorado também, ela tinha 9 meses. Nossa, Letícia! Então, ainda teve isso, né? Eu comecei estágio probatório, quando eu passei no concurso, ela tinha 9 meses, então eu criei 2 bebês, né? O doutorado e ela, e aí então mais um motivo para eu não ter conseguido realmente conciliar a carreira, né, porque eu tinha que minimamente ter uma dedicação como mãe, e eu não me arrependo mesmo, mas foi algo que hoje, dado um cenário socioeconômico que a gente vive, eu falo, gente, será que eu teria feito isso hoje, né? Então a gente fala de histórias, mas as histórias também, capítulos que a gente vive, dependem de tantos contextos, né? Concordo. Mas eu acho que essa foi a minha fase mais complicada. Eu era uma pessoa que tinha uma projeção nacional na nutrição esportiva, estava em todos os congressos, já palestrei no Combran, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição, dei uma sumida boa nesse período, né? E após 5 anos, entre estágio, conclusão do doutorado, eu senti um baque muito grande, né? O mercado de palestrante já era outro, e mesmo assim eu ainda consegui me recolocar, e hoje continuo ali nos eventos. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho dos sacrifícios que eu fiz, né? E eu acho que nada é o acaso. Mas assim, as pessoas olham e falam, deve ter sido tudo fácil para eles, não fazem ideia. Letícia, se você tivesse que pegar na mão da Letícia quando estava ali com a filhinha de 9 meses e falar alguma coisa para ela, o que você falaria? Não desista, porque se vocês me perguntarem, é até difícil, tem que segurar aqui para não me emocionar. Eu pensei em desistir. Eu imagino. Não foi fácil, nem um pouco. Mas graças a Deus que eu não desisti, por muito amparo também de família, né? Do meu marido, dos meus pais. Não, você não desiste. Eu já tinha feito um bom pé de meia, sabia que podia contar com eles também para qualquer dificuldade. E eu queria muito que ela tivesse orgulho de mim. Então, foi isso. Eu acho que... Eu costumo falar que a nossa melhor pós-graduação é a maternidade.
Eu, por exemplo, queria muito, 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 assim, para mim, eu sou super realizada profissionalmente, mas o meu maior projeto era ser mãe, e eu demorei muito para conseguir, eu não conseguia, de jeito nenhum. Eu já estava partindo para fazer alguma intervenção, eu falei, não, vamos esperar, vamos entrar no doutorado. Olha isso. Vamos fazer o doutorado primeiro, depois eu parto para alguma coisa. É nisso que eu desencanei, Jaqueline. Comecei a pensar no doutorado, que eu acabei engravidando. Gente. Então, não podia desistir mesmo, né? Porque estava tudo super era tudo. Foram linkado. Foram gêmeos, né? Você teve gêmeos. Foi, exatamente. E aí, até hoje, eu não me posicionei em universidade pública. Várias pessoas me questionam isso, porque a nutrição esportiva, acho que é importante até dar essa informação para as pessoas, ela ainda não é uma disciplina obrigatória na maioria das universidades públicas. Não é. Quando muito, é um pedaço de uma disciplina, ou ela é uma eletiva. Então, como eu sou isso, eu não consigo me imaginar fazendo uma prova para dar aula de outra disciplina. Sim. Acho que eu não ia nem conseguir passar, porque o meu currículo é completamente preenchido por nutrição esportiva. Então, eu sonho com essa oportunidade ainda, né? Que é o que justifica. Eu não queria simplesmente o título, vou ser bem sincera. Eu tinha um sonho de voltar para a graduação numa instituição pública, mas eu até hoje ainda não consegui esse momento, e quem sabe? Aí eu vou me preenchendo com outras. Eu continuo dando aula em curso de atualização, pós-graduação, continuo preenchendo essa minha vontade de compartilhar conhecimento e fazer com que a nutrição esportiva cresça e se estabeleça com qualidade, porque Duda falou uma coisa importante sobre as redes sociais, a preocupação que as pessoas têm em mais trabalhar isso do que o conhecimento. É inegável que isso é um momento. Não, o profissional não se estabelece, e eu tive muita dificuldade de aceitar isso. Eu cheia de pinta, né? Eu não vou entrar no Facebook. Instagram, nem pensar. Aí eu fui perdendo mercado. E foi nessa transição também de sair do doutorado. Aí eu falei, gente, eu não posso. E aí até hoje eu engatinho, mas eu tô ali, eu não morri, eu tenho minha... Você tá lá. Tá lá, mas você tá muito bem lá. Mas eu tenho que estudar mais, isso é um projeto, não vou contar ainda não, mas eu não, eu preciso entender isso melhor, as ferramentas e tudo mais, eu vou tentando, mas assim, amadora total. Mas por eu estar lá, o que acaba acontecendo? A pessoa clica ali e ela vai no currículo. E assim, o retorno que eu tenho é quase 100%. As pessoas marcaram por causa do currículo. Que máximo! E isso, então, faz um contraponto, para a gente não achar que só se posiciona quem tem grande número de seguidores, porque eu e várias colegas que eu conheço, a gente tem o público da indicação e do currículo. Perfeito. Então isso ainda existe. A gente tem uma autocobrança feminina muito forte, né? Ela se posiciona muito bem na internet. Ela fala e fala muito bem. O conhecimento dela é profundo, tem raiz, e então a gente tem sempre uma autocobrança de achar que nunca está fazendo o suficiente, né? Mas, enfim, o conhecimento hoje, e aí Duda vai puxar agora uma parte que eu acho que é uma parte muito, muito bonita sua, que é o seu livro, né? Sim. Contar pra gente um pouquinho como que foi esse convite, como que surgiu a ideia. Você falou agora muito sobre compartilhar conhecimento, né? O livro, eu acho que ele entra muito nisso. Na faculdade que eu fiz, né? A parte de nutrição esportiva, o professor, ele usava o seu livro o tempo inteiro. Assim, era um livro que eu me baseava muito. Então, queria que você contasse pra gente como que surgiu o livro. Eu gosto sempre de fazer um adendo, porque o livro não é meu, né? Assim, eu sou uma das organizadoras, e quem teve a ideia foi a Simone Bezek, que é a pessoa que entra como primeira ali, o primeiro nomezinho. Ela é uma nutricionista do Sul, ela estava trabalhando aqui no Rio de Janeiro, ela procurou a professora Eliane Abreu lá da UERJ. Vocês vejam como é que a gente vai construindo histórias que vão criando teias. E aí ela começou a sondar a professora Eliane, quem mais a gente pode chamar. Eu sei que no final das contas, de autora de capítulo, eu acabei entrando com ela como organizadora em 2005. Essa foi a primeira edição. Por que o livro surgiu? Porque não existia um livro completo que falasse sobre as bases da nutrição, da suplementação. A gente tinha que comprar um livro para saber sobre carboidrato, de proteína, de suplemento. Era uma coisa assim, não, vamos fazer um negócio
completo, né? Depois copiaram a gente, capa parecida, nome parecido, mas faz parte Faz isso parte aí, nem do processo. Isso. E o trabalho que isso deu, se eu falar para vocês, acho que deu mais trabalho do que mestrado, doutorado, é uma coisa assim, porque você juntou, a gente convidou várias pessoas, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de cumprir prazo, tem formas de escrever que são particulares, a gente tinha que ficar editando tudo. Então, agora para a 4ª edição, eu vou confessar que a gente quase falou, não, 4ª edição não. A gente quase desistiu. Eu até andei bem sumida de tudo, rede social e tudo mais, porque, nossa senhora. Mas acaba que depois vem um prazer tão grande, porque não só pela contribuição, né? Que a minha grande, acho que um dos meus pilares das escolhas que eu fiz é ajudar as pessoas, porque eu já estou mais para lá do que para cá. Então eu vou me aposentar daqui a pouco e eu quero deixar esse legado, né? E é prazeroso demais também que ao corrigir capítulos de colegas, faz aquilo que eu falei para você, eu não tenho domínio de tudo. Então eu estou sempre também aprendendo, então é extremamente prazeroso contribuir nesse projeto. E o livro de vocês, né? Isso. Ele já está na 4ª. Vai para a 4ª edição. Ele vai para a 4ª edição. Ele não está à venda ainda. Ah, então tá, porque senão eu já falava, vamos Não, colocar o link aqui. Não vou nem anunciar quando será, porque ele acabou de ser entregue, então vai demorar um pouco. Dentro do seu conhecimento, o que você sente que você precisou investir mais, assim, tempo ou dinheiro? Olha, difícil essa pergunta, viu? Mas eu diria que os dois e mais tempo. Eu acho que é tempo, sinceramente, muito tempo, muito, muito. Como eu falei para vocês, não tinha sábado, não tinha domingo. E eu já participei de alguns projetos a convite de empresas. Chama pessoas para participar e tal. Cara, as pessoas, sábado? Não, sábado não posso. Domingo? Não. Isso é uma coisa também que me choca, sabe? Eu também. A gente compromisso, né? E é aquilo, né? De você agarrar a oportunidade, não importa onde é. E, nossa, eu já fui para vários lugares extremamente distantes, que eu não gosto de citar o nome da cidade, porque vai parecer pejorativo, mas é isso, é começar com a oportunidade. Dali você já está fazendo vários contatos. Eu vou até contar mais uma história. Eu respeito muito os representantes que eu recebo no meu consultório. Percebo isso. Por quê? Porque quando eu trabalhei para essa empresa de suplementos, uma das minhas atribuições era fazer visita. Sim. Então, eu já fiz esse trabalho. E a nutricionista, uma das nutricionistas que eu visitava, quando soube que tinha aberto o processo seletivo para nutrição da universidade, eu já trabalhava nessa universidade, só que eu dava aula para educação física. Tá. Como ela estava montando o curso de nutrição e sabia que eu estava no mestrado e me conhecia das visitas, vejam bem, surgiu o convite para eu dar aula e ela me conhecia nas visitações, ou seja, ela ficou empática por mim, pela minha abordagem na visita, aí soube que eu estava na universidade já, que eu já fazia mestrado, e falou, vou indicar a Letícia. E hoje eu atendo no consultório dela, no Leblon, ou seja, é como se fosse minha segunda mãe. Então, eu tenho mais uma outra história de uma pessoa que me ajudou lá atrás e que até hoje caminha comigo. Eu acho que isso também é muito importante, a gente saber ser grato, né? O nome dessa pessoa é Virgínia Nascimento, que ela, inclusive, é professora aposentada do FRJ, já foi presidente do Conselho de Nutrição. Então, são essas coisas que eu também, às vezes, fico um pouco triste de ver que pessoas que a gente, às vezes, ajuda... Depois, mas eu vejo que isso também é um pouco de falta de maturidade. Em algum momento depois ela vai olhar para trás e falar, poxa, perdi oportunidades. E essa vida é um ovo com 3 pessoas dentro. Isso mesmo, Letícia. Façamos o melhor trabalho que nós pudermos, respeitemos os colegas e sejamos empáticos em qualquer nível. Eu estou aqui desse lado, recebi a pessoa, mas não só porque eu já estive do outro, mas porque a gente não faz ideia das voltas que esse mundo dá. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de colocar para as pessoas, que eu acho que é importante. Eu acho que são valores, né? Você citou valores que às vezes adquirimos mais novas e outras vezes mais maduras, mas são valores, que é gratidão, que é reconhecimento. Eu acho tão bonito quando eu ouço uma história, né, igual você falou da Malu Bastos, eu vi aquela mulher na minha faculdade e falei, eu quero ser...
A Maria Eduarda mergulhou no seu livro e viu, eu quero fazer igual, né? Eu quero passar esse conhecimento, eu quero ter esse conhecimento. Eu fico muito feliz de saber que eu consigo gerar inspiração, mas eu também fiz questão de dizer que eu também já fui inspirada. Isso eu acho fantástico, porque são valores. E que bom ter uma professora que fala também sobre valores. Né, para os alunos, porque não só de conhecimento técnico, mas de postura. Jaqueline, isso também, quando eu falo disso, falo porque tem dor, eu também tenho algumas dores, né? Eu tenho uma trajetória de 22 anos na área acadêmica, de muito carinho, de muito respeito, mas não foi sempre assim o tempo inteiro, né? Então eu já tive situações constrangedoras em sala e desnecessárias, então eu não vou citar o enredo, mas eu fico assim, gente... Eu acho que percebo também que isso não é só comigo. Eu tenho pouquíssimas histórias, graças a Deus, para contar. Talvez a Duda possa, de repente, até discordar ou não, mas eu vejo também uma redução de respeito, né, por parte daquela pessoa que está ali te formando. Sobretudo é um ser humano que também pode errar. Perfeito. Você pode não ter totalmente empatia com o tema que está sendo abordado ou pela pessoa, mas que você não perca o respeito. Você não sabe o dia de amanhã, né? Você pode estar ali naquela mesma condição, passando por uma situação constrangedora. Então, o professor também, eu vejo ele hoje menos valorizado, eu fico com pena. Não só nessa questão do lidar, porque as pessoas querem tudo muito mastigado, às vezes não querem largar o celular para te ouvir, isso é uma coisa também que me incomoda um pouco. Mas eu acho que, sobretudo, uma desvalorização num contexto até muito amplo, né? Até em relação à remuneração, que também, hoje em dia, quando eu lembro qual era o valor de hora-aula, eu falo, gente, ainda bem que eu vivi isso. Mas eu espero que isso... Ainda bem que eu vivi mas eu espero, sinceramente, que essas coisas possam ser resgatadas. Mas como que isso vai acontecer? Se a gente se valorizar. Exatamente. Né? E se a gente se valorizar e se o profissional que está ali na ponta precisa, né, ter a sede de ter esse conhecimento. Né? E aí a gente pensa como empresária, de ter a demanda, né? Não a demanda de encontrar pronto, mas de construir juntos. Né? Eu acho que... Dar as mãos. Ninguém sabe tudo, ninguém consegue crescer sozinho. Né? Falta humildade. Falta humildade. Você também dá consultoria para Nutris, né? Isso aí é até interessante de comentar, né? Algumas pessoas começaram a me pedir para marcar um horário comigo para como se fosse uma aula particular. E aí eu chamo isso de consultoria. A pessoa... Ela marca, ela não quer uma consulta com a Letícia nutricionista, ela quer marcar comigo para sentar comigo para tirar as dúvidas que ela tenha. Aí eu passo para ela um questionário para ela me dizer quais são essas questões, para ver se eu realmente posso suprir todas aquelas demandas. A gente consegue mais ou menos estimar o número de horas e eu posso fazer isso presencialmente ou online. É uma aula particular, que às vezes a pessoa prefere, porque ela já fez. O que acontece também? Os congressos, essa é uma sensação que eu tenho. Às vezes eles trazem uma linguagem que a pessoa vai lá, ele assistiu aquilo tudo e não entendeu nada. Não é uma linguagem acessível, não traz alguma coisa aplicável. Então, eu acho que o fato de eu ter esse tempo de trajetória acadêmica e estar na prática, né, isso não é um privilégio só meu, outras pessoas têm essa característica também. Eu tento, dentro dessa consultoria, falar, não, peraí, o que você escutou aqui no nível macro? Vamos pro nível do que funciona mesmo e a gente conversa aqui sobre o que você precisa realmente absorver para atender. Para você colocar em prática, é mais ou menos isso. E a pessoa se sentir um pouco mais segura para atender. É dentro dessa proposta que veio. Eu preciso divulgar isso melhor. Até agradeço esse espaço. Acho eu não faço ótimo. Isso direito, eu acho ótimo. Então, você que é Nutri, que está aqui com a gente nesse episódio, olha a importância de você... de admitir, né? Estive na palestra... Gente, a Letícia está falando, né? Estive na palestra, o conhecimento... para mim não foi totalmente mastigado, não foi absorvido. Vou, né, chamar aqui
Então, a Letícia presta uma mentoria para nutricionista. Eu poderia usar essa palavra também. Que eu acho que é uma mentoria né, técnica e de comportamento, de conhecimento. Então, você que é nutri, tá precisando disso, vou pedir para você colocar aqui o seu nomezinho, que eu vou encaminhar para a Letícia. Gente, eu sou a pessoa da conexão. Que ótimo, eu sou a pessoa da conexão. Pessoas. Eu conecto pessoas. Então... Maravilha, esse projeto eu tô encantada. Espero voltar mais vezes. Já tô aqui querendo voltar. Você vai voltar, com certeza. Eu acho essa tua ausência, assim, quando você olha para essas nutris que te geram essa demanda dessa mentoria, quais são as dores e as ausências mais comuns? Eu acho que foi o que eu falei, assim, sente-se muita dificuldade de calcular necessidades energéticas para o praticante de atividade física, porque os cursos de graduação são muito mais voltados para a área clínica, então sabe-se mais prescrever algo para uma pessoa com uma enfermidade do que um sujeito que está treinando para um triatlon. Certo. Essa é uma dor muito frequente. E eu fui tentando pescar essas dores para desenvolver os meus cursos, né? Então, eu também trabalho com cálculo de dieta. A dor de não saber prescrever suplementação, então eu estou voltando para os cursos presenciais. Se você me der aqui uma abertura, eu vou até fazer uma propaganda. Com certeza, posso? Claro. No dia 17 de maio, junto com a Malu, a gente vai voltar para os cursos presenciais aqui na Barra, no Rio de Janeiro, tá? Então, se vocês quiserem mais informações, é só entrar no meu perfil do Instagram, a gente conversa por lá. E eu acho que a outra dor também que eu tento resolver num curso que eu faço em parceria com o meu marido, que ele trabalha com essa disciplina no FRJ, que é a parte da antropometria. Ah, legal. Nutricionista sai da graduação sabendo fazer algumas medidas de circunferência, uma dobra do tríceps e acabou. Então, eu, por exemplo, uma das coisas que eu comprei logo que me formei foi um compasso de dobra cutânea. Eu falei, para que eu quero um anel de esmeralda? Eu quero um compasso. Foi logo meu pedido de formatura. E assim, com certeza devo ter medido errado, mas fui treinando, Malu me ajudou, e aí a gente foi. E aí hoje em dia eu sou apaixonada pela antropometria, existem diversas máquinas que tentam substituir, mas eu particularmente não consigo sua prática me convencer. Sim. Já fiz até uma certificação internacional em antropometria, que eu quero fazer mais uma. Então, é uma coisa que eu percebo que gera demanda. Só que são cursos que eu só posso absorver poucas pessoas, porque tem a parte prática. A pandemia acabou com isso, mas a gente está voltando, felizmente. Então, são essas três questões mais complicadas e é justamente dentro desse contexto que eu tento trabalhar, porque, como eu falei, minha missão realmente é ajudar as pessoas a se sentirem capacitadas para atendimento. Quantas pessoas para esse curso? Normalmente, assim, para curso que tem parte prática de cálculo, de antropometria, eu não recebo mais do que 30. Ah, legal. Tem que ser um limite. Patrocinadores, estão buscando. Olha, eu preciso fazer muitos cursos para aprender a atrair. Patrocinadores, o Papo com Nutri está buscando um patrocínio para convidar minhas nutris mais parceiras a fazer um curso com a Letícia. Super importante, pois né? Essa parte aí eu precisava, você está enchendo a minha bola, mas eu preciso muito voar no marketing para poder conseguir fazer essas parcerias. Porque é um assunto importante. Sim, né? sim. Se é uma dor, tem demanda. Tem demanda. E aí a gente precisa de ajuda. Por exemplo, para fazer a avaliação da composição corporal, eu preciso de equipamento. Mas eu já estou com algumas coisas engatilhadas. Dudinha, te cortei? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que você estava falando sobre a Malu, né? Que ela te ajudou nesse seu começo. Sim. Isso é uma dor que a gente tem quando sai da faculdade enorme. Isso. Ela te ajudou na prática, você acompanhava ela no Sim. dia a dia. E hoje em dia você deixa alguém te acompanhar? Você tem estagiária? Excelente pergunta. Existe uma situação muito constrangedora que é você abrir um consultório particular e receber alguém para acompanhar um atendimento. Então, como que a gente resolve isso? Né? A gente faz um atendimento gratuito. A gente pode combinar esse atendimento gratuito, que você traz a pessoa, ou eu mesmo abro para essa possibilidade, ou eu atendo e a pessoa assiste, isso fica dentro da consultoria,
ou ela faz o contrário, ela atende, eu fico ali observando, depois a gente faz o planejamento juntos, tira as dúvidas. Então, esses atletas que eu patrocino também abro para essa possibilidade. Muito legal. Porque aí eles não se incomodam. Nossa, eles estão pagando menos de 1/3 do valor. Então, é assim que a gente consegue fazer. Para o particularzão, assim, não dá. Mas o que acontece? A gente não pode abrir estágio para profissional já graduado. Esse é um grande problema. As pessoas imploram, mas eu não quero ganhar nada. Infelizmente, por uma questão legal, isso não é permitido. Então, é uma oportunidade que a gente tem de criar esse estágio. Aí surgiu essa ideia. Perfeito. Eu acho super importante. Eu acho super importante. Eu preciso divulgar mais. Onde é que se inscreve? Vai lá, não. Você já tem canal direto comigo, mas no meu perfil a gente conversa por lá. Legal, é uma demanda também. Demanda importante. Aí falando sobre o seu livro, agora mais pessoal. Você falou sobre suplementação no livro que você foi convidada. Falei seu livro. Mas e a suplementação no seu dia a dia? Se eu faço? É. Eu posso falar tudo que eu tomo? Tudo, querida. Tudinho. Gente, Conta tudo. Nossa, eu tomo muita coisa, gente. Mas será que eu não vou estar influenciando? Olha, por favor, eu vou dizer o que eu tomo, tá? Eu, Letícia, fazendo a minha própria dieta, fazendo os meus testes, porque eu também vou abrir um parênteses que eu ganho bastante coisa, que bom. Às vezes eu ganho mais amostra do que dinheiro, mas tá bom, tô feliz. Tá, então eu vou tentar lembrar que elas fizeram isso, não combinaram, tá? Então, como a Tauana falou da Sanavita, eu uso colágeno, gosto muito. E assim, eu já tenho quase 50 anos, então eu tenho um certo orgulho da minha pele. Eu também tenho um orgulho da sua pele. Então eu atribuo não só ao colágeno, mas os cuidados que eu tenho com a minha saúde. Então o colágeno é vamos lá, eu uso coenzima Q10, vitamina C, ômega 3, cúrcuma. Olha só que constrangedor. Olha só, eu tô junto com você certinho até agora. Magnésio. Também. Eu faço uma suplementação também para cabelo, pele e unha, que é um complemento um a mais, com biotina e afins. Caramba, gente, deve ter mais coisa. E um probiótico, não pode faltar. Eu vou fazendo um rodízio de cepas. O que mais? E tem um complexo lá com própolis e afins para imunidade que eu ganhei, então vamos tomar também, né, para dar mais um up. Então, assim, eu até, elas estão me deixando sem graça, devo estar rosa. Mas eu quero mais uma vez dizer que vitamina D, eu ia esquecer dela, não posso esquecer, eu tomo também. Eu faço uso de 20 mil unidades uma vez por semana, tá? E assim, muita coisa que eu uso também é para testar, porque nós não somos obrigados a isso, mas eu acho que é importante eu ter algumas experiências. Então, todas as amostras que eu recebo, ou eu vou testar, eu vou degustar, vou tentar criar receita. Isso é uma exigência que eu tenho minha profissional, mas que não é uma coisa que todo profissional tem que fazer necessariamente. E suplementação com proteína também eu faço uso quando preciso, quando a dieta não tá bem fechada. Eu uso diversos suplementos porque eu tenho um arsenal de opções na minha casa. Será que eu esqueci de mais alguma coisa? Bom, tá bom, né? Tá bom. Perdi Coque até... 10. Eu falei. Falou Coque 10? Tá. E é importante a gente abordar isso para nutricionista, porque às vezes os pacientes acham que a gente não suplementa, né? Mas você me passou isso tudo, mas será que eu preciso? Eu tomo? As nutris que a gente conversa, né, elas falam sobre a suplementação, elas suplementam. Tem lá a fotinha de um monte de suplementinho, assim, né? Mas assim, só para deixar claro, né, o ômega 3 dificilmente a gente supre pela alimentação. Vitamina D, a minha não ficava normal sem só me expondo ao sol, e eu caminho no sol todo dia levando minha cachorrinha para passear, que é minha segunda filha. Então, bom, vitamina C eu também não supro nas quantidades que eu gosto de ingerir, no máximo 500 miligramas, também não passo disso. Então é mais uma questão mesmo de perfil. E eu também, se eu for utilizar um antioxidante, é aquele.
tá? Aí você falou assim, mas você também colocou uma cúrcuma, por quê? Porque estava lá em casa, eu falei, vou tomar também. Então existe um certo exagero no meu perfil atual de suplementação em função de algumas amostras recebidas, isso eu não necessariamente traduzo para minha prática profissional. Respeito muito o que é preciso para cada um, os perfis, sabe? Porque tem muita gente hoje que também não quer suplementar nada e eu super apoio. Existem várias mudanças de padrão de comportamento e isso eu faço dieta só com comida também, entendeu? Sim. Então, é só que a pessoa tem que se esforçar um pouco mais para se organizar e conseguir extrair então, o máximo. Então, perfil. Eu percebo também que é muito perfil. Dentro dos seus praticantes, falando ainda de suplementos, gente, vamos ouvir a mãe, né? E eu acho ótimo, porque a Letícia, ela é sincera. Ela vai no Instagram dela, pra ver essa barrinha. Achei um pouco assim. Não é? As barrinhas. Eu falo, gente, não sei. Não, perfeita. Eu adoro uma sinceridade. Até porque eu não ganho, além da amostra, eu não ganho dinheiro de nenhuma empresa, então, e isso é uma coisa que a gente tem que respeitar, porque nós nutricionistas temos um código de ética a seguir. Sim. Então, o meu objetivo agora, o que eu não gostei quer dizer que é ruim, não, mas eu coloco lá. Experimente você e tire suas próprias conclusões. Dentro dos praticantes e dos amadores de atividade física, é claro que a gente tem que individualizar, mas tem algum suplemento que você sempre olha para quem faz prática de mais de 3 vezes na semana? Eu acho que uma das coisas que eu mais estudo é proteína. Legal. Eu amo, sou assim, alucinada por proteína. Inclusive, eu acho que a gente freia muito o processo de envelhecimento ajustando a proteína da dieta. Isso é uma das coisas que eu mais faço na minha. Por isso que eu suplemento com proteína quando precisa. Então, a proteína não só para reparo muscular, pela prática esportiva, porque o meu público, conforme eu envelheço, também envelhece comigo. É um público bem eclético, mas assim, a maioria tem mais de 40 anos, então eu diria que é uma das coisas que eu mais olho para proteína. Se você quiser que eu eleja assim Isso, é proteína. Tá. E aí, Duda? Mais alguma coisa? A gente ia citar sobre ela ter uma pasta, né? Com as suas eu não trouxe. barrinhas de... Aliás, eu até trouxe, mas tá no carro. Mas você... que eu vou atender, surgiu essa tá no ideia. Carro. Como que surgiu essa ideia de guardar as embalagens? Isso eu acho que foi meu, assim. Eu já fui em alguns consultórios que as pessoas têm umas embalagens, assim, prateleirinha, e eu acho que aquilo fica um pouco poluído. Eu não gosto. E aí eu comecei nessa coisa de eu compro muita coisa também quando eu não ganho para degustar. E aí eu comecei a falar, vou deixar isso aqui organizado. E além de deixar na pasta, eu tenho uma planilha em Excel que eu tabulo a composição de tudo. E isso é uma das coisas, é um dos diferenciais dos meus cursos, porque eu entrego isso para as pessoas que fazem o curso. Que horas você dorme, Letícia? Não é mole, não. Eu já tabulei tabela de composição de alimentos, então, assim... Eu gosto de trabalhar com Excel, gosto de... E assim, uma das coisas que eu tinha no meu livro que a gente tirou, porque é tanta velocidade de alteração de composição de produto, de rotulagem, que eu desisti, mas a gente tinha uma tabela de composição de suplementos. Aí começou muita marca, muita mudança, a gente desistiu de ter isso no anexo. É muita mudança, né, Letícia? Então, era um esforço para o curso, para a minha prática e para o livro. Aí eu falei, desisto. E eu tinha que, Jaqueline, para as lojas copiar rótulo, tá? Eu sou tão jurássica que essas coisas não tinham acessível na internet. Olha. Eu tenho assim, quando eu falo isso, as pessoas ficam me olhando e você viveu esse momento? Vivi. E eu tinha hoje em dia, com certeza, acho que se você ia me receber com carinho para copiar as coisas na tua loja. Mas a sua loja não existia na época, eu ia para o centro da cidade copiar, com alguns colegas me deixava, ficava lá com a minha pranchetinha. Caramba! Foi assim que tudo começou. E é necessário fazer essa tabulação, porque mesmo quem usa software para calcular dieta, esses softwares eles não têm tanta informação de produto no seu banco de dados. Sim. Então, a gente precisa ter o nosso que altera, banco. Né? Exatamente. Às vezes está ali uma coisa que nem é mais. Então, daí o papel muito importante de vocês e das pessoas que nos visitam, porque a gente não dá conta de acompanhar as novidades. Então, a gente precisa mesmo que vocês nos ajudem. Sabe que o Papo com Nutri surgiu assim, né? Ele surgiu com as visitas mensais para falar realmente sobre os lançamentos.
surge muita coisa a todo momento. Eu tenho uma pergunta. Letícia, tem algum suplemento que antes da pandemia você não usava e pós-pandemia você passou a usar com mais frequência? Eu acho que são esses produtos que começaram, inclusive, a aumentar em quantitativo, que eram próprios para imunidade. O própolis, por exemplo, era uma coisa que eu usava muito ocasionalmente. O extrato pingava lá na minha garganta e depois eu falei, eu vou incorporar a própria cúrcuma encapsulada. Acho que são 2 exemplos do que eu acabei incorporando que eu não tinha antes. Sim. Mas eu acho que eu sempre fui de usar umas cápsulazinhas a mais, assim. Você sabe que nas lojas, toda a nossa parte de multivitamínicos e de encapsulados, tivemos um crescimento de 2020 para 2022 de 45%. Eu imagino. Eu acho que existem exageros, né? Sim. Existe muita coisa que foi mais pelo desespero e depois as pesquisas ainda não concluíram exatamente. Eu acho que não dá nem para julgar. Isso foi um momento tão delicado e tão atípico. Tão delicado, exatamente. Que as dosagens de vitamina D, muitas pessoas aumentaram. Eu mesma comecei a suplementar muito mais de forma profilática para a imunidade do que eu fazia antes. A vitamina D. Ela é o top 3. Isso. Então, ela é um exemplo. É que você perguntou do que eu incorporei. Mas na minha prescrição, a vitamina D entrou tipo quase protocolo para todo mundo. Depois que vinha o exame, eu ajustava a dosagem. Legal. Entendeu? Legal. E você percebeu durante a pandemia, né, quando você recebeu os pacientes, que eles já vinham com essa pergunta, né? Eu preciso tomar vitamina D? Eles já vinham com essa suplementação ou... Não, isso é uma pergunta bem curiosa. Você sabe que o meu público tem mudado muito de perfil. Eu não sei se isso é alguma coisa do que eu atraio ou se é uma mudança global. Acredito que seja do meu público. Vocês estão até falando de um percentual de vendas aumentadas. As pessoas não chegam mais para mim como chegavam anos atrás, já com foco no suplemento. Eu acho que eu desenvolvi algum tipo de perfil profissional que as pessoas não esperam isso de mim. Que bom, porque eu quero justamente atrair aquilo que de fato é o meu perfil. O meu perfil não é entender o suplemento como a base de absolutamente nada. Então eu quero deixar isso até muito claro, porque eu acabei falando aqui da minha listinha, mas isso é totalmente coadjuvante, por favor. Tá? Sim, é verdade. É praticidade, né? O suplemento a gente tem que pensar muito como praticidade, não é uma coisa que e aquilo precisa. Que a gente não suprir na alimentação e que já começa a mostrar um nível de evidência para uma dosagem a mais, é dentro desse contexto que a gente tem que considerar. Antes de encerrar o nosso bate-papo, que foi ótimo, nós vamos para o último quadro do Papo com Nutri, que se chama de Bola com a Nutri. Ih, que medo. Também não foi ensaiado, tá, pessoal? Não foi ensaiado. Então, nós vamos fazer 5 perguntinhas e você vai responder de maneira direta e precisa com a primeira coisa que vem na sua mente. Serei sincerona. Pode deixar. Vai, Duda, você Vamos lá, primeiro. Letícia, nas suas aventuras na culinária, que a gente acompanha no Instagram, vários pratos muito bonitos. Qual foi um prato que você fez que não deu pra comer? Caramba, o que não deu pra comer, gente? Melhor cortar, hein? Porque eu vou demorar pra lembrar. Assim, porque mesmo quando não dá totalmente certo, eu dou um jeito de repaginar melhora. Aquilo. É isso. Eu tenho isso, acho que isso é um pouco de criação, uma dificuldade enorme de jogar coisa fora. Só se queimou completamente, mas assim, o que acontece? Esse foi um marco para mim de pandemia, foi buscar prazer. Aonde? Em estudar. O quê? O que está faltando para mim? Era mergulhar na gastronomia, que a minha formação foi muito ruim na graduação. E eu sentia falta quando o cliente me pedia receita. Na minha casa eu passei a cozinhar, que eu fiquei vários momentos sem secretária. Sim. Então, modéstia à parte, eu não consegui lembrar de algo que não deu para comer, desculpa. Aliás, eu acho que eu levo jeito até, sabia? Eu não penso em viver disso, de forma alguma. Eu tenho as minhas parceiras quando precisa fazer treinamento na casa da pessoa e tal.
Não consigo imaginar, mas eu acho que levo jeito, assim. Desculpa. Depois, se eu lembrar até o final, eu falo. Não, e eu não só acho como você leva jeito, como os pratos, nossa, ficavam lindos. Eu preciso aprender a tirar foto de prato, que isso é outra ciência, mas eu me jogo, sabe, tá Jaque? certa. Isso eu acho que é uma coisa que, se eu posso servir de inspiração, já escutei uma frase que o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Então eu incorporo isso e vou. Lógico que assim, eu tenho alguma. Sim. Eu não entro numa live com cara de louca. Eu vou, assim, vamos dar uma melhorada na cara. Eu tento fazer. Eu sou do seu time. Eu vou Letícia. tentar o prato, eu vou tentar arrumar. Eu sei que podia ter um outro ângulo, outra luz, mas paciência. Mas aquilo ali traduz realmente um esforço. Isso dá um trabalho, não vou mentir para você. É planejamento, é compra, mas isso me preenche e faz uma diferença na nossa vida impressionante, assim, de tudo, de saúde, de vitalidade. Então, eu não entendo isso como perda de tempo, eu acho que é investimento, mas eu sei respeitar quando a pessoa ainda não está preparada para isso, porque cada um tem o seu tempo, tem os seus valores, mas é uma coisa que eu tento trabalhar, e aí conhecendo as técnicas culinárias, as formas de preparo que podem não ser tão difíceis assim, isso acabou enriquecendo um pouco mais o meu trabalho. Culinária é amor, né? É a família, é compartilhar, isso, né? A mesa, e o sabor. prazer que dá da pessoa falar, nossa, que delícia. Pronto, você já ganhou o seu dia, já valeu todo o trabalho que você teve. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Minha filha também acabou incorporando isso, é o nosso momento na cozinha. Ai, que delícia. Eu tenho o maior orgulho disso. Segunda pergunta. Na sua história como docente e palestrante, qual o melhor aluno? O que para a sua apresentação para te perguntar tudo, ou aquele que te prende no final ali no corredor e não te deixa embora? Eu prefiro que me interrompam, eu adoro, assim. Tem muita gente que não gosta, porque fica com medo. Que pergunta será que vem? Mas eu prefiro. Eu acho que a pergunta sempre enriquece a aula, me ajuda a dar uma pausa. E as perguntas, nossa, em geral, nossa, ainda bem que você me perguntou isso, porque aí eu já vou desenvolvendo. Eu adoro ser interrompida. Lógico que por pessoas elegantes, educadas e que queiram realmente fazer a pergunta para aprender. Porque a gente sabe identificar exatamente quando é uma pergunta para te deixar constrangida. Mas graças à minha experiência profissional também eu sei lidar com essas situações. Eu sei que a pessoa não está fazendo pergunta nenhuma, mas eu disfarço bem. Sim, Vai, Dona, a terceira é sua. A terceira. Se você fosse um suplemento, qual você seria? Um único. Umzinho. Olha, eu diria cafeína. Tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou cafezeira total. Tudo meu é de sabor café. Se eu for tomar um sorvete é sabor café, tudo. Eu penso em café o tempo inteiro. Sério? Eu só controlo mais porque eu não tenho um estômago muito bom. Ele é um dos pontos ali fracos do estresse. Eu tenho uma metabolização lenta da cafeína, então eu tenho um horário para parar de tomar, para não interromper o meu sono, para não me deixar mais agitada, mas eu sou assim apaixonada pelo café, pela cafeína, pela história dela, por já ter sido doping até 2004. Então, assim, é uma das aulas que eu falo assim, que tem mais riqueza, não só pelo nível de evidência científica da cafeína, mas por essa história do doping e das dificuldades que a gente tem, inclusive, de dosá-la de forma concreta através dos alimentos que fazem parte do nosso cotidiano. Porque o café, por exemplo, o teor de cafeína depende do grão, da técnica utilizada para preparo e até da pressão da máquina. Exatamente. Se nós tivermos a mesma máquina, a minha está com uma alteração de pressão em relação à sua, você vai ter uma extração de cafeína diferente. Olha. Então, eu não sou a estudiosa de café, nunca fiz pesquisa com café, mas quem sabe um dia, porque realmente é uma paixão. Então seria uma cafeína. A Jaque também. Eu também. Quando ela precisa, então. Um momento inesquecível na sua carreira. Olha, já foram muitos, assim, de eu falar, gente, eu não tô acreditando, assim, a consagração de um... Eu acho que falar sobre defesa de mestrado e doutorado é um pouco óbvio, mas eu daqui a uma semana eu vou palestrar no maior congresso brasileiro, né, que é o Arnold Conference. Já vai ser a terceira vez, né? Então, a primeira vez foi aqui no Rio de Janeiro, em 2017.
Eu acho que esse foi assim, um momento muito marcante, até porque eu sou apaixonada pelo Arnold. Então, assim, quando ele passou na minha frente, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu estou vendo ele passar aqui na minha frente. Eu ainda sou palestrante desse evento. Então, isso realmente, eu poderia dizer que foi um dos momentos mais marcantes para mim. E que bom que eu tô ainda, depois desses anos todos, ainda tô ali no hall de palestrantes. E vamos colocar o nome da Letícia em todos os halls de palestrantes. Eu vou fazer um convite para Ana Ana bem Leal. orgulhosa. Eu falo, gente, até com que idade vão me chamar? Enquanto me chamarem, eu tô indo. A Ana Leal é sócia do Arnold Schwarzenegger. Eu já falei, Ana, se o Arnold for... Pelo amor de Deus, chama o Popcorn pra gente bater uma foto com ele. Aí eu te carrego junto, Letícia. Ai, poxa, porque você sabe que eu não conseguia. Ficou paralisada? Não tive oportunidade, porque é uma seleção bem rigorosa para tirar foto. Eu sei que em 2017, quando eu fui para a segunda palestra, quando eu acabei de falar... Entraram vários daqueles seguranças com ele. Ele subiu no palco exatamente após a minha palestra. Eu consegui tirar uma foto bem próxima, mas então eu não... você ficou super pertinho. Mas eu não tive. Vem umas, sei lá, 20 pessoas assim em volta. Eu não... Não, eu respeito. Eu sou uma pessoa que eu acho que até pela minha característica... Por ter sido militar e tudo mais, sou uma pessoa que eu vou me aproximar se for convidada. Senão, eu não vou dar uma de sem noção e entrar na foto assim, sabe? Mas vontade não faltou. E dizem que ele tem um nível de presença, de energia. Super carismático. Gente, eu sou muito fã da pessoa, do artista. Nossa, é um orgulho estar num evento que leva o nome dele. Isso aí, pra mim... É isso aí. Letícia, quinta e última. Que pena. Mas essa é muito interessante, essa pergunta. Quer fazer, Duda? Posso fazer. O que você falaria pra Manu, agora que tem 14 anos, que não falaram pra Letícia de 14 anos? Caramba, o que eu falaria pra ela? Assim, tomara que minha mãe não assista isso. Mas eu acho que muito da minha personalidade tem a ver com o fato de que eu era CDF na escola, aí chegava tirando 10, mamãe, tirei 10, ela olhava pra mim e falava assim, não fez mais do que a sua obrigação. Né? E aí eu acho que eu fui tentando perseguir a vida inteira um propósito de ver a minha mãe... se sentindo orgulhosa. Quando eu falei que eu ia fazer nutrição, ela, vai ser cozinheira. Que pena. E aí eu falei, não, mas é isso que eu quero e tal. Então eu acho que é isso. Ela escolheu o que ela gosta, que ela vai fazer com amor. Várias pessoas, quando vocês falarem, vou fazer nutrição, vou falar, mas o mercado está saturado. Olha o piso salarial do nutricionista. Vão falar 1000 coisas para te desestimular, mas se você gosta do que você faz... Você tem certeza disso, você não vai medir esforços para tentar se destacar no mercado e o retorno vem. Eu sou extremamente feliz, assim, eu conquistei tudo que eu podia e não é só dinheiro, né? Porque não é só de dinheiro que a gente vive, mas o dinheiro, obviamente, é a forma como as pessoas mensuram, então não me falta nada e tudo conquistado com o que eu escolhi, com amor, então eu desejo isso a ela. Ela não precisa falar que vai fazer medicina, o que ela desejar fazer, eu vou apoiar e isso eu não tive na idade dela, nem mais pra frente. Eu acho que o recado mais lindo que uma mãe pode dar para um filho, e ainda mais uma mãe mulher dar para uma filha mulher, exerça o seu saber, né? Exerça o que comunica de dentro de você. E não deixe que ninguém te diminua. Você saiba o seu valor e siga. Né? É isso. Adorei, gente. Eu também adorei. Bom, Letícia, foi ótimo ter você aqui. Adorei eu adorei. Também. Nosso bate-papo fluiu, né? Nem bom. sei aí quanto tempo deu aí na produção, mas eu quero saber de você, o que você achou. Comenta aqui, por favor. Né? Agora, Letícia, deixa o seu @. A Letícia Zen, não tem... É bem fácil de vocês me encontrarem. Vai estar aqui também, aqui no vídeo. Eu tenho um canal também que é o Letícia Zen Nutrição Esportiva, mas está bem... Tem bastante tempo que eu não publico nada, mas é uma forma de vocês clicarem lá e... quero ouvir falar sobre creatina. Tem vídeo. Perfeito. Cafeína. Sobre quase tudo que vocês quiserem de suplementação, tem um vídeo rápido lá.
Deixe os comentários também para que a gente possa, quem sabe, resgatar esse projeto que está meio adormecido. Tô me sentindo inspirada aqui com esse podcast para ver se eu volto. Adoro. O mais importante é, se você nutre, tem algum tipo de dor na sua rotina, no seu atendimento, precisa de um recado, de um abraço, de um acolhimento dentro da nutrição esportiva, entra no perfil lá da Letícia, ela faz mentoria, ela dá diversas palestras e cursos, inclusive tem um que vai acontecer agora, 17 de maio. 17 de maio, então já segue lá. E fica atualizado de tudo que está acontecendo. Vou deixar também aqui o nosso arroba, o arroba do nosso projeto é @papocomnutri. O meu arroba é arroba Jaquevidal. Jaque.vidal. Jaque.vidal. É o meu ponto eletrônico. Jaque.vidal. Duda, deixa seu arroba. Meu é @maria.eduarda.nutri. E vou ficar muito feliz se vocês forem lá e comentarem aqui tudo que vocês acharam nesse bate-papo. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui também, que a gente repassa para ler e a gente faz novos vídeos com as demandas de vocês. É isso. Se quiserem que a gente volte para falar de um tema específico na nutrição esportiva, a gente volta. É um prazer, já estou me convidando. Viu? Vamos fazer uma enquete no Insta para saber com qual tema e a gente solta lá. Bom, vamos fazer um brinde final? Vamos. Obrigada.